Hello, students! A gente está aqui para mais uma aulinha virtual. A aula de hoje tem como tema o Used to Repetitive Actions in Past. Então, eu tenho atividades, que eu fazia em algum tempo no passado e que hoje eu já não faço mais, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai aprender como usar o Used to e quais são os tipos, de variações que ele apresenta para eu fazer as formas afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Let's go! Eu trouxe como exemplo aqui para a gente começar uma figura, de uma quadra de vôlei. E aí a gente tem a seguinte frase: I used to play volleyball with my friend, but I'm too old for that now. Então ele relata uma atividade que ele fazia com os amigos e que não faz mais no tempo real. Então o used to ele é usado exatamente para isso. Eu vou falar de algo que eu fazia e que já não faço mais. Used to é a forma used to é usado antes do infinitivo de outro verbo para indicar um hábito ou situação que acontecia no passado e que não ocorre mais no presente. Então eu uso used to com um verbo no infinitivo. O que seria um verbo no infinitivo? É um verbo sem inflexão de nenhuma terminação. Ele não possui ed, não possui ing, é só a forma verbal normal. Por exemplo, o verbo to love, love. O verbo to drink, drink. E assim sucessivamente, sem nenhuma inflexão de sufixo, ok? Voltando ao exemplo que eu dei para vocês anteriormente. I used to play volleyball with my friends, but I'm too old for that now. O que significaria isso? Eu costumava jogar vôlei com meus amigos, mas estou tão velho para isso agora. Então, o que acontece aqui? Ele fazia essa atividade e não faz mais. Então, o used to, ele é usado exatamente para isso, relatar algo que vocês faziam no passado e que não fazem mais hoje. Hábitos que já não fazem mais parte do presente. Se vocês faziam no passado e agora não mais. He used to swim in the river years ago. Ele costumava nadar no lago anos atrás. Então, ele costumava nadar, mas não nada mais. She used to dance ballet. Ela costumava dançar balé. Então, dançava só no passado e nos dias de hoje já não dança mais. Estrutura da forma afirmativa. Então, agora a gente vai delimitar afirmação, negação e interrogação. Como fica a estrutura da frase? Então, eu tenho primeiro os personal pronouns, que é o I, you, he, she, it, we, you e they. Depois do personal pronoun, que seria o sujeito, pode ser um nome de pessoa. Depois desse sujeito, eu uso o used to, o verbo no infinitivo, como eu expliquei para vocês, e o complemento da frase. E assim se forma uma frase afirmativa. Aí eu trouxe aqui para vocês lembrando o que significa cada personal pronoun. I, eu. You, você ou vocês. He, ele, pessoa. She, ela, pessoa. E o it é o ele ou ela, que seria neutro, tá? Para animais, objetos. O we, nós. E o they, eles ou elas, tá? Isso é só um lembrete. Olha mais um exemplo aqui, ó. Um exemplo de afirmação. She used to have long hair. Ela costumava ter cabelo grande, tá? Used to have. Então, eu tenho o sujeito, used to, o verbo e o complemento. My brother used to be a good football player when he was younger. Meu irmão costumava ser um bom jogador de futebol quando ele era jovem. Também afirmação, sujeito, used to, o verbo e o complemento. Agora a gente vai entrar na estrutura da forma negativa. Como seria essa estrutura da forma negativa? Então, eu tenho aqui os personal pronouns, que é os sujeitos, os pronomes do sujeito. Depois, como é que fica essa estrutura? Eu uso o didn't,
que é o did mais o not, que é do passado, o used to, o verbo e o complemento. Então, na forma negativa, a gente inclui o didn't antes do used to. Então, didn't use to, verb e complement, ok? Vamos aos exemplos. She didn't ou did not use to travel to Japan. Ela não costumava viajar para o Japão. Então, são ações que não costumava fazer, mas que de repente hoje poderia fazer, né? São diferentes. My father did not use to smoke 5 years ago. Tá? Meu pai, né? Desculpa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. My father did not use to smoke 5 years ago. Então, ele não fumava, né? Há 5 anos atrás. Last year, I didn't use to eat vegetables. Ano passado, eu não costumava comer vegetais. Então, eu uso didn't. Vocês reparem que nas outras frases eu usei did not e nessa eu usei didn't. Não tem diferença, tá? Pode ser tanto numa forma quanto em outra. Agora a gente vai para a estrutura da forma interrogativa. A gente já viu na negativa que o auxiliar utilizado com o used to é o did, tá? Então, na forma interrogativa também. Então, eu vou começar com o did, todas as frases. Depois vem o meu sujeito. Depois do sujeito, o used to, o verbo e o complemento. E não esquecendo o ponto de interrogação, ok? Então, na forma interrogativa, sempre vem o auxiliar did primeiro, no início. Olha o exemplo. Did Ellen use to work in the USA years ago? Então, ele está fazendo uma pergunta, né? Ellen costumava, né, trabalhar nos Estados Unidos anos atrás? Did they use to have a cat? Did Carlos use to ride a bike? Carlos costumava andar de bicicleta? É o passado, né? Ele tinha, né? Ou costumava ter gato? Então, são sempre frases que remetem passado. Did Rafaela use to eat apples? Ela costumava comer maçãs? Did you use to live abroad? Você costumava morar fora? Então, são perguntas relacionadas ao passado e que não ocorrem mais hoje. Comparando as 3 formas, temos afirmativa. I used to be more patient. Eu costumava ser mais paciente. Let's try. Se eu fosse pedir para vocês agora, para vocês completarem essa frase, ó. Romário to play soccer in Vasco da Gama team, but today he is a senator. Ele era jogador ou não era jogador do Vasco? Used to. Então, ele era jogador do Vasco e hoje ele é senador. Então, ele não é mais. Então, a ação que aconteceu no passado e que não acontece nos dias de hoje. We have a notebook, but we do now. Nós não, né? Didn't use it, não costumávamos, não tínhamos um computador, but we do now. Mas agora temos, né? Agora a gente usa. We used to call his parents every month. I used to work to go. I used to go to work on foot. And you? When I was young, you used to. When my friend was young, he or she used to. Aí eu quero que vocês respondam essas 2 perguntas, né? Quando você era jovem, o que você fazia e que não faz mais hoje? E o seu amigo, o que fazia e que não faz mais hoje? Ok? Beijos e até a próxima.